Olá! Rubem Alves, em seu livro Sobre Demônios e Pecados, narra uma historinha, uma fábula de um gênio. Sabe esses gênios que a gente adoraria que de fato existissem para que a gente pudesse encontrá-lo? A lâmpada mágica, esfregar e aquele gênio poderia nos satisfazer alguns desejos? Então, Rubem Alves narra uma história de um tal desses gênios, desses tipos de gênios. E aí diz na historinha dele que um homem encontrou realmente uma lâmpada, esfregou essa lâmpada e dessa lâmpada saiu um gênio. E o gênio então disse: você tem um pedido, pense bem porque é apenas um. E aí o moço começou então a imaginar: se eu tivesse que escolher alguma coisa para acontecer na minha vida nesse momento, que ainda não acontece, se eu pudesse escolher alguma coisa para ter que eu ainda não tenho, ou para ser que eu ainda não sou, o que será que é indispensável, que é fundamental para eu poder escolher? Afinal de contas, eu tenho apenas um desejo para ser atendido. Enquanto ele pensava e tentava decidir entre coisas, entre situações, entre experiências, o gênio se lembrou de uma única condição que tinha e disse assim: esqueci de dizer, mas aquilo que você escolher, o seu pior inimigo terá em dobro. Então aquele homem para e pensa assim: poxa vida, agora a história mudou muito, preciso reconsiderar tudo. E aí o seu ponto de vista, a sua linha de pensamento mudou. E ele agora já não mais pensou em si, mas ele imaginou o que ele queria para o outro. E ficou tentando decidir o que ele queria para o outro, levando em consideração que ele teria também uma participação na história, porque ele precisaria pedir para ele ter uma coisa e o seu pior inimigo ter o dobro. Depois de um tempo, ele não teve dúvidas e disse assim ao gênio: já escolhi, o meu pedido será: fure-me um olho. Então essa história, eu lembro que quando eu li, eu fiquei chocada. E no primeiro momento eu disse assim: não, alguém não aceitaria para si uma desgraça apenas para garantir que seu pior inimigo tivesse duas desgraças. Isso não pode acontecer, o ser humano não pode ser desse jeito. Então fiquei ali tentando imaginar situações do nosso dia a dia, da nossa vida, do cotidiano de nossas vidas. E de fato, se vocês fizerem esse exercício, a gente infelizmente carrega ainda essa característica de nos colocar em segundo plano, contanto que aquele nosso inimigo leve a pior. A gente abre mão de coisas que são boas para a gente, mesmo se isso for trazer algum prejuízo, contanto que a gente prejudique o outro. Mas será? Vamos pensar um pouquinho juntos? Vocês já viram alguma situação em que, por exemplo, dois funcionários de uma empresa ou de um comércio estão conversando e eles entram em acordo de gerar algum prejuízo só para que o patrão se dê mal, sem levar em consideração que isso de alguma forma vai retornar para eles mesmos, porque são funcionários, fazem parte daquele lugar. Então, se eu consigo prejudicar o lugar que me emprega, será que eu não tenho a noção de que isso uma hora pode ser revertido a mim mesmo? E eu acabar, por exemplo, perdendo o emprego? Vai que o meu patrão descubra o que eu ando fazendo? Vai que aquilo que eu estou fazendo gere tanto prejuízo que o meu patrão acabe fechando o próprio negócio, o próprio comércio? Talvez ele ainda saia com algum dinheiro para se virar pela vida, afinal de contas ele é o proprietário e eu vou ter que bater de porta em porta, precisando encontrar outro emprego. Isso acho que não é tão difícil de acontecer.
a gente querer que alguém a quem a gente inveja, ou a gente tem raiva, ou nos prejudicou, tentando descontar, tentando atrapalhar, tentando prejudicar, a gente elabore um plano que a gente se prejudique no processo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente tem raiva de alguém e a gente quer prejudicar essa pessoa. E para prejudicar essa pessoa, a gente se coloca em condição de risco. Eu quero bater naquele fulano, de tanta raiva que eu tenho dele. Mas eu não percebo que para bater no fulano, eu vou me pôr, pensando literalmente na história, para bater no fulano eu vou ter que me aproximar dele e vou entrar numa briga física. E quando eu estiver na briga física, eu vou apanhar junto. Ou eu penso que eu vou estar numa briga, ele vai ficar quieto e só eu que vou bater. Literalmente, quando eu entro para bater, eu também entro para apanhar. E parece que a gente não tem essa noção. Ou às vezes a gente tem e diz assim, não me importo de apanhar, contanto que eu bata. É a história, não me importo de ter um olho furado, contanto que eu fure 2. Mas quando eu entro em disputas, em brigas, nem sempre eu sei se quem vai terminar a briga com um olho ou 2 furados, se sou eu ou se é o outro. Muitas vezes no nosso plano a gente acha que vai prejudicar o outro, a gente prejudica uma vez ele, 2 vezes a gente mesmo. Por exemplo, nessa história de um funcionário que derruba um comércio propositadamente, porque tem raiva, tem inveja, seja lá o que for do patrão, está de mal com a vida, mas ele também se prejudica. Talvez, como eu disse, o patrão tenha armazenado algum dinheiro para poder abrir de novo alguma outra coisa, ou viver com certa regalia, mas ele que estava ali assalariado, precisando do seu salário do mês, de cara, ele já vai ficar sem nada. Será que temos consciência, então, de que quando olhamos para prejudicar alguém, é impossível prejudicar o outro sem que a gente se arraste no processo? Será que eu sei que quando eu me vingo de alguém, brigando com ele, não precisa ser literalmente, eu vou brigar com ele verbalmente, eu vou xingar. Mas será que eu não percebo que quando eu xingo alguém, depois que eu lavo minha alma, entre aspas, porque eu não lavo, eu sujo minha alma, falando tudo que eu queria, como é que eu termino isso? Ainda que o outro não responda, ainda que o outro não me agrida de volta. Vamos supor que ele fique quieto. A única que falou fui eu mesma. E eu falei, xinguei, falei palavrões, gritei, esperneei. E depois, de um lado eu sinto uma satisfação. Ah, falei tudo. Mas se eu tiver um pouco mais de sensibilidade e eu parar para olhar a mim mesma, eu vou perceber, eu não fiquei bem. Algo em mim não se sentiu bem, porque não é da natureza humana esse estado emocional de briga, de violência. Não é. O ser humano, ele foi feito para viver em paz. Quando ele vive em paz, ele tem saúde, ele tem emoções equilibradas, ele se sente feliz. Nós não fomos feitos para viver em luta. Nós precisamos da luta muitas vezes para a gente se defender, para a gente construir alguma coisa que tem que ser na batalha, mas é momentâneo. Nós não fomos feitos para viver em clima de luta, de batalha e de violência. Basta analisarmos nosso corpo e as reações hormonais quando eu estou em paz com alguém, quando eu estou numa relação amorosa, proveitosa para os 2 lados, quando existe entre nós amor, carinho, fidelidade, respeito, gratidão, nós liberamos hormônios como oxitocina, o hormônio do amor. Nós liberamos serotonina, o hormônio do prazer, no sentido de alegria, de satisfação. Enquanto que, ao lidar com agressividade e com violência, nós liberamos, por exemplo, adrenalina, que eleva a nossa pressão arterial, acelera nosso batimento cardíaco, nós ficamos em estado de choque.
Nós não fomos feitos para viver em brigas, em agressões, em disputas. Mas então, pensando a respeito do que o Rubem Alves narra na história, por que que nós dedicamos tanta energia mental, tanta disposição em prejudicar o outro, se os hormônios que eu vou disparar em mim mesma não me fazem melhor, se eu não vou ficar melhor depois disso? Por que será que me atrai tanto o prejuízo do outro, mesmo que no processo eu me prejudique? Parece algo antinatural, estranho, até com falta de inteligência da nossa parte. No entanto, a gente faz isso. A gente vive se sujando para poder jogar sujeira no outro. A gente vive aceitando cair na lama contanto que a gente arraste alguém junto. Qual é a inteligência dessa ação? O que a gente ganha com isso? Algo desse tamanho que nem é tão bom, apesar do prazer que a gente tem em prejudicar o outro. A gente prejudica o outro, mas a gente se prejudica junto. O que será que acontece com a gente para a gente adotar esse tipo de comportamento? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos aqui conversando a respeito da fábula que Rubem Alves conta no livro sobre demônios e pecados, a respeito de um gênio que concede um pedido e a pessoa que tem a oportunidade de executar esse pedido, ela precisa pensar, porque existe uma condição no pedido, que aquilo que ele pedir para si, o seu pior inimigo receberá em dobro. A pessoa, então, não tem dúvidas e decide que, mais importante do que ela ter uma coisa maravilhosa e o seu pior inimigo ter a coisa maravilhosa dobrado em 2 vezes, ele decide que melhor que isso ele pede um olho furado, imaginando então que o seu pior inimigo terá os 2. E estamos aqui conversando do porquê, qual a razão dessa tendência do ser humano. Por que que nos alegramos, sentimos prazer em prejudicar o outro, sabendo que nós também estaremos nos prejudicando no processo? Nós agredimos alguém, mas ao agredir alguém e de alguma forma prejudicá-lo com a agressão, seja física, seja verbal, nós também nos contaminamos. A agressão física, aquilo que eu faço para bater, dói em mim também. Eu saio machucado de uma briga. Nem que eu só bata, eu saio com a mão doendo, eu me prejudico. Se eu xingo pessoas, eu também me prejudico. Eu disparo descargas de hormônios que me fazem mal, que detonam o meu corpo. Então, por que que nós dedicamos nossa energia, nossa disposição em prejudicar os outros, sabendo que a gente acaba também prejudicado no processo? Aí Rubem Alves, nesse livro, ele fala uma frase que eu gostaria de ler, abre aspas para ele. Com a comparação tem início a infelicidade humana. Ele vai explicar que essa necessidade de que o outro fique pior do que eu mesma, ainda que para conseguir isso eu me prejudique, ele diz que é porque a gente tem essa tendência a comparar. E ele diz que quando surge a comparação, surge também a infelicidade.
Então vamos pensar um pouco a respeito da comparação. Por que que nós costumamos comparar? Por que que nós nos comparamos? Por que nós comparamos coisas? Você já parou para pensar nas comparações que existem na sua vida? Você costuma comparar muito? A gente costuma comparar, por exemplo, conta bancária, quanto eu tenho na minha conta, quanto fulano tem na dele. A gente costuma comparar cargos hierárquicos, qual que é a sua função, qual é o cargo que você ocupa na empresa onde você está. Nós comparamos diplomas. Ah, mas você estudou aqui, ou você estudou lá, ou qual a sua faculdade, ou quantos cursos você já fez. E nós comparamos, inclusive, pessoas. Olha que absurdo. Nós nos comparamos a outras pessoas. Nós dizemos, por exemplo, ai, eu queria ser tão magra quanto aquela pessoa, ou tão alta quanto aquele outro. Eu comparo o corpo. Eu comparo, mais absurdo ainda, a gente costuma comparar familiares. Quantas vezes em rodas de conversa, não sei se com os homens acontece isso, mas posso dizer que no ambiente feminino, entre mulheres conversando, surge a tal da comparação de maridos. Olha que coisa triste. E as mulheres começam a comparar o que o marido de uma faz e o que o marido da outra faz. Às vezes, entre mães, existe comparação de filhos. E vira aquele debate para saber, o meu filho, e aí conta do seu filho, e a outra pessoa conta do filho dela. Quanto a gente costuma comparar. Tudo a gente compara. Numa roda de conversa, eu ouso dizer que a gente nem escuta o que o outro está falando. A gente só está esperando ele parar de falar para que a gente possa apresentar a nossa comparação. Por que Rubem Alves fala que quando nós começamos a comparar, surge a infelicidade? Porque esse tipo de comparação que eu estou exemplificando, na verdade, é uma comparação que não é feita para constatar, ela é feita para disputar. É uma comparação que vem junto com disputa. Por isso que a gente fica infeliz ao comparar. Vamos voltar no processo da evolução humana e vamos tentar imaginar de onde surgiu essa história do cérebro querer comparar. E nós vamos observar que isso é uma necessidade. Sem a função de comparação que o nosso cérebro faz perfeitamente e nos convida a comparar tudo, automaticamente ele está sempre nos incentivando a comparar. Sem essa função, sem essa característica que o cérebro é capaz de nos oferecer, nós não teríamos chegado aqui. Nós precisamos comparar, e a comparação, ela precisa ser feita automaticamente. Às vezes nós não temos tempo suficiente para ficarmos elaborando grandes comparações. Nós precisamos de uma comparação que imediatamente nos dê a informação de que a gente precisa. Vamos voltar lá atrás. Na época em que não tínhamos tanta segurança de uma casa estruturada, morávamos lá em meio aos animais nas florestas, totalmente expostos em cavernas. Nessa época que durou milhões de anos, muito tempo nós vivemos dessa forma, enquanto estávamos lá, ou milhares de anos, enquanto estávamos lá, nós precisávamos rapidamente decidir se o bicho que estava de frente com a gente era maior ou menor do que a mim mesma, para eu poder decidir se eu enfrento ou não. Parece óbvio isso, mas não é. É porque nosso cérebro faz isso sozinho que nós temos a sensação de que isso é fácil de ver. É fácil de eu saber se o bicho que está lá é maior do que eu ou não. Mas não é tão simples assim. Parece simples para a gente porque o nosso cérebro é muito sofisticado. Quer ver um exemplo? Vocês já viram um pássaro de frente com um espelho tentando bicar? O que ele está fazendo ali? O cérebro dele não é capaz de comparar ele com aquele outro para decidir que ele é aquele outro do espelho. O cérebro do pássaro não consegue definir na comparação que são a mesma pessoa.
O cérebro entende que aquele outro que está no espelho é um outro pássaro. Então ele está ali querendo brigar, querendo entender o que está acontecendo. Então o cérebro não, para a gente parece muito óbvio que ele faça comparações. Mas para fazer comparações o cérebro tem que ser muito genial, como é o do ser humano. Então nós precisamos da comparação. Eu vou fazer um salto, eu vou saltar um riacho. Eu preciso saber o tamanho das minhas pernas para imaginar o tamanho do meu passo, para saber se ele se bate com aquele, se comporta, o passo que eu sei dar, o tamanho do salto que eu consigo dar, se ele vai ser suficiente para que eu não caia no meio do lago, no meio do riacho. Se eu for para o supermercado e precisar alcançar alguma coisa, eu tenho que ter noção se aquilo que eu vou alcançar eu consigo ou não, se aquilo que eu me proponho a carregar, o meu braço dá conta ou não. Parece óbvio, mas não é. Então, é fundamental que o nosso cérebro faça comparações na nossa vida. Nós precisamos comparar. Eu quero comprar uma coisa. Eu preciso saber comparar se o meu poder de aquisição, se o salário que eu ganho, eu comparando quantos meses de salário, para eu poder saber se aquilo que eu vou comprar me compete ou não, cabe no meu orçamento ou não. Conclusão, nós comparamos tudo a todo momento. E essas coisas que eu estou citando são coisas fundamentais e úteis, necessárias. Então não tem nenhum problema com a comparação. Não foi isso que Rubem Alves quis dizer, que com a comparação tem início a infelicidade humana. Eu preciso fazer comparações para tomar decisões. Mas esse tipo de comparação saudável que a evolução nos oferece com esse cérebro maravilhoso que nós temos, é uma comparação para que nós venhamos a constatar fatos. É uma comparação que me equipa de informações. É uma comparação que me traz benefícios, porque eu conheço melhor as coisas que estão acontecendo. Eu sei falar o que é maior e o que é menor. Eu sei escolher aquilo que eu pago menos e levo mais. Eu estou comparando. Tudo isso me beneficia. A pergunta então é, qual tipo de comparação que produz infelicidade? Porque essa é uma comparação útil, fundamental para as nossas vidas. Quando então que a comparação me traz infelicidade? Para responder isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Então estamos aqui conversando a respeito das comparações, porque nós vimos que Rubem Alves nos apresenta uma frase, ele diz assim: com as comparações tem início a infelicidade humana. Tentando entender um pouco o que esse autor apresenta e no contexto do livro que ele discute, onde ele discute sobre esse tema, nós percebemos que existe uma comparação, que é uma comparação criada pela evolução do nosso cérebro, que é esse instrumento genial que a evolução nos oferece, que facilita a nossa vida. Existe uma função que é quase que automática dentro do nosso cérebro. Sem percebermos ou sem termos a intenção de comparar, quando vamos vivendo, olhando, observando as coisas,
o nosso cérebro dispara automaticamente esse mecanismo e é como se nossa visão tivesse uma lente e essa lente ela é capaz de fazer comparações. É um mecanismo fisiológico, é isso que eu tento dizer. É algo que está em mim, é intrínseco ao meu cérebro e à forma de pensar que o ser humano vive. Então vamos vivendo e naturalmente, sem percebermos, vamos fazendo comparação. Andamos pela rua, olhamos pela estrada, olhamos a natureza e automaticamente nós vamos fazendo comparações. Olha, aquela montanha é bem mais alta do que essa. Puxa, eu nunca tinha observado o quanto essa ponte é longa, nunca tinha prestado atenção. Tudo isso é comparação. As crianças aprendem e desenvolvem o próprio cérebro fazendo comparação. Na primeira infância, algumas atividades que são muito praticadas nas escolas e que devem ser estimuladas são as comparações. Para a criança ir aprendendo, desenvolvendo essa habilidade. Qual é o maior, qual é o menor? Qual peça se encaixa aqui? Essa peça não se encaixa porque ela está muito grande, precisa ser uma um pouco menor. Mas se for muito menor, ela sobra. Então, comparar faz parte da natureza, faz parte do cérebro, faz parte da vida. Comparar não pode trazer infelicidade. Comparar faz com que a gente viva bem. O que será que Rubem Alves quis dizer então? Que com a comparação tem início a infelicidade humana. É porque não é essa comparação a qual ele se referia. Essa comparação simplesmente nos apresenta fatos que nos servem para a tomada de decisão. Será que eu compro essa roupa ou essa roupa? Simples. Veja aí qual que cabe mais no seu orçamento, qual é do seu tamanho. Não adianta eu comprar uma roupa muito barata, mas que é de uma numeração que eu nunca vou conseguir entrar nela. Eu preciso comparar. Então eu comparo para eu viver melhor, para eu tomar mais decisões, para eu tomar decisões mais inteligentes. Então esse tipo de comparação faz parte, é excelente para a nossa vida. Mas existe um outro tipo de comparação. E toda a nossa conversa desse programa é para isso. Quando a gente fala do gênio, quando a gente fala desse gênio que pergunta qual o meu pedido, e o meu pedido é que o meu inimigo tenha 2 olhos furados, ainda que eu tenha um olho furado na história, mas pelo menos na comparação ele se deu mal, ele ficou pior do que a mim mesma. Esse tipo de comparação é uma comparação que tem junto com ela a disputa. Essa comparação é que traz infelicidade para o ser humano. A comparação que constata fatos para que a gente tome decisões é uma comparação natural, inteligente e fundamental para a nossa vida. Eu compro esse que tem mais ou compro esse que tem menos? Eu escolho andar tantos ou andar menos? Isso é bom, porque vai me fazer tomar boas decisões quando eu faço essa comparação. Agora, quando eu entro em comparação para disputar, é aí que eu me enrosco. Então, quando eu entro fazendo comparações para ganhar do outro, quando eu faço comparação para derrubar o outro, essa comparação é que tem trazido infelicidade para as nossas vidas. E quais seriam essas na nossa vida do dia a dia? Por exemplo, eu olho para alguém e faço uma comparação com ela, no sentido de disputar. Vamos pensar primeiro no corpo. Então eu olho para alguém e digo assim, ai, mas o corpo daquela pessoa é muito mais bonito do que o meu. Então o que tem aí embutido? Qual é a utilidade disso? Eu posso fazer uma comparação positiva daquele primeiro caso em que eu faço comparação para tomar uma decisão? Posso. Por exemplo, puxa, o corpo daquela pessoa é mais bonito que o meu. O que eu posso fazer para também ter um corpo mais bonito? Ah, já sei. Eu vou entrar numa academia, eu vou melhorar a minha alimentação. Então, independente dela, eu trago isso como uma decisão para a minha vida. A comparação foi boa. Eu olhei para ela, para voltar para mim, olhar e mudar a minha vida. Pronto, a pessoa só serviu para mim de um espelho. Mas eu não entro em disputa com ela.
Quando que a disputa vira infelicidade? Quando é algo do tipo, que raiva, ela tem um corpo melhor que o meu, eu quero que ela morra, eu vou falar mal dela para todo mundo. Ou, que tristeza, ela tem um corpo mais bonito que o meu, eu sou uma pobre desgraçada, comigo é assim, nada dá certo. Às vezes eu quero prejudicar o outro porque eu fico com raiva do que ele tem e não tenho. Às vezes eu me sinto uma pobre coitada e fico pior do que eu estava. É uma comparação que não foi boa, me deixou pior. Eu não modifiquei nada, eu não usei a comparação para crescer, para tomar uma decisão inteligente, melhorar minha vida, e eu me senti mal. Ou me sinto mal prejudicando o outro porque eu tenho inveja dele e quero que ele fique com os 2 olhos furados, ou eu me prejudico porque eu me sinto mal, porque eu não me valorizo, porque eu desisto de viver, eu me sinto uma pobre coitada. Então, quando a comparação vai para o caminho da disputa, ela gera prejuízo na nossa vida. O que adianta eu comparar maridos? O que adianta eu comparar filhos? Onde eu acho que eu vou chegar? Olhando para o vizinho para ver se a esposa dele trata ele melhor ou menos pior, ou seja lá o que for. Onde eu acho que eu vou chegar com isso? Eu comparar no sentido de usar aquilo para melhorar a minha vida é saudável. Olha que bonito aquele casal. O marido de vez em quando faz uma surpresa para ela. Vou fazer isso para minha esposa também. Eu comparei para aprender, eu comparei para me melhorar, para me transformar. Trouxe para mim, gerei mudança na minha vida e fui viver melhor. Aquele só serviu para aquele momento. Eu parei de olhar para ele. Ai, mas olha o casal vizinho, que bonita a esposa, todo dia ela espera ele na garagem para que ele chegue. Ai, que legal, acho que eu vou adotar isso ou algo parecido na minha vida. Eu comparo para trazer para mim uma mudança que vai me fazer melhor. Isso é saudável. Mas quando nós olhamos para o casal vizinho e ficamos comparando no sentido de disputar, como se quiséssemos vencer uma competição, ah, mas eles ficam fazendo isso aí, isso é fingimento, não tem nada disso não, essa história de esperar no portão para dar boas-vindas, essa história dele fazer surpresa, imagina, isso é para aparecer, pronto. Tá vendo já como começa a gerar uma energia ruim? Só de ficar falando isso a gente já não se sente bem, e eu vou chegar aonde com isso? Quando termina essa colocação, eu estou como? Melhor ou pior? Eu posso estar realizado no meu prazer mórbido de falar mal dos outros. Mas se eu pudesse medir a minha energia de vida, o meu estado psíquico, eu veria que eu fiquei pior do que quando eu estava antes de olhar para os outros. Então, comparar tudo bem, mas competir para quê? Nossa sociedade é muito focada em competição. Onde que essas competições têm nos levado? Infelizmente, ela já começa dentro da escola. A escola hoje estimula, pelo menos a ocidental, estimula demais a competição. Se compete por notas, se compete para ver quem é melhor, faz-se bullying a respeito da competição. Onde está o valor de cada um? O que adianta eu dizer que uma pessoa é melhor que a outra? Existe uma frase que uma amiga minha sempre fala: ninguém faz uma pessoa ficar melhor, crescer, fazendo-a se sentir pior antes. Então, se eu chego para o meu aluno lá na sala e falo assim: nossa, a sua nota foi a pior de todas. Eu tenho a ilusão de que quando eu falo isso, ele vai sair correndo para estudar para depois ficar melhor. Ele vai se sentir horrível e vai se sentir desmotivado. Não adianta eu trazer essa competição para ficar tentando provar que uma pessoa é melhor que a outra, uma pessoa é mais rica que a outra, é mais bonita do que a outra, tem mais sucesso do que a outra. Essa competição que vira uma disputa para ver quem ganha, é que tem gerado essa sociedade. De uma pessoa pisando na cabeça da outra para conseguir ir mais longe. De uma pessoa tentando acabar com a vida da outra para poder aparecer mais. De uma pessoa tentando provocar inveja na outra, exibindo o filho que é assim, ou a casa que é assado, ou o carro que é não sei das quantas. Nós temos provocado na nossa sociedade, infelizmente, energias ruins, irritantes,
que faz com que a gente viva em pé de guerra. Por quê? Porque temos usado equivocadamente o mecanismo da comparação. Ao invés de compararmos para aprendermos com o processo e crescer, nós competimos. E na competição tem valido tudo, inclusive furar os olhos do outro para eu ser melhor que ele. Nem que no final da história eu também tenha um olho furado. Eu posso cair e me prejudicar, mas eu derrubo o outro, pior ainda. Onde a gente acha que vai chegar desse jeito? Será que a gente não consegue olhar para dentro e perceber que isso nos faz mal? Não precisa ser assim. Então eu deixo aqui esse convite para que a gente continue fazendo comparações, porque é natural para a gente fazer. Mas que a gente olhe para as competições e pense duas vezes se vale a pena a gente fazer essas competições de ver quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais gordo, quem é mais magro, quem tem um carro melhor, que vizinho, que marido, que filho. Isso só tem trazido prejuízo. Comparar sim, mas disputar a qualquer custo para ver quem ganha mais, quem é melhor, isso tem trazido muito prejuízo para as nossas vidas. Pensa um pouco sobre isso.